Sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio sensacional, direto do Promagno em São Paulo. Esse é o GEDUC, o evento que consagra a gestão, a liderança educacional e congrega grandes nomes da educação, levando os melhores conteúdos para você. Nós estamos aqui no GEDUCast, o podcast do líder educacional, e ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, Bruno, e dessa vez vamos conversar sobre algo que tem impactado muito as escolas, do Conselho de Medicina ao Judiciário, tá todo mundo querendo dizer para a escola o que tem que fazer e o que não tem que fazer e quem é que manda, e no final das contas a gente fica nesse empurra de responsabilidades e de problemas, né? E falando em problemas, Alan Jones. Nós temos aqui o nosso terceiro integrante. Salva de palmas pra ele. Muito obrigado, Guilherme. O almoço te fez bem, você voltou animado, né? Tá vendo? Tava falta de alimentação, ele tava murchinho, sabe, doutor? Agora ele ficou bom. Doutor não, Gustavo. Primeiramente, muito obrigado, Gustavo. Estamos com o doutor Gustavo Peixoto, que gosta de chamar de Gustavo Peixoto. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o tema da palestra, né? Que foi levado ao público, de inclusão escolar, obrigações, desafios e documentos de gestão. Correto? Correto. Maravilhoso. E eu começo perguntando então, eu tive a oportunidade de vê-lo no palco num evento em Belo Horizonte, foi muito significativo, porque você traz com uma linguagem, porque geralmente o contato da escola com o jurídico, por meio do juridiquês, você fica sempre impreciso, meio perdido, e a gente tem hoje, de forma muito necessária, que é a lei da inclusão, que traz desafios até da interpretação do que pode, do que não pode, do que é o dever e o que não é, e você traz isso com muita clareza. E eu gostei muito dos exemplos que você apresenta, de situações no qual o despreparo da equipe, às vezes até com uma questão semântica, numa forma de tratar, pode gerar um problema para a escola, e não saber lidar com a situação. E aí eu começo a perguntar, doutor Gustavo, como que a escola hoje, como você vê esse preparo que a escola precisa ter para de fato a gente fazer um projeto de inclusão que inclui e atende os requisitos legais? Olá, boa tarde. A escola hoje tem que entender que inclusão é uma obrigação. Tá? Uma obrigação, como você tem uma obrigação trabalhista, fiscal, tem que ter inclusão na escola. Falamos aqui na instante de jogo de empurra. Tem uma criança aqui nesse meio. Vamos cuidar primeiro da criança e depois descobrir quem foi que errou, se foi a família, se foi a escola. Então a escola tem que fazer adaptações, desde a ordem estrutural de uma rampa, de uma adaptação de um banheiro, adaptações curriculares, adaptações pedagógicas, que sua equipe tenha entendimento disso, o que eu preciso para que efetivamente essa criança aprenda e efetivamente esteja incluída do modo social junto aos seus pares, e acolher aquele aluno, acolher aquela família. Eu sei que muitas vezes a família vem causar problema, quer exigir coisas que na verdade ela nem tem direito, mas o gestor escolar de verdade é que eu sempre trago essa diferença. Você tem gestores escolares e tem dono de escola. Na década de 80 ainda que não cabe mais. Esse que é uma escola integrativa, de que matriculo, mas você que se vire, isso não é mais favorecido em lugar nenhum. A escola tem que se adaptar, entender as necessidades do seu cliente, do seu aluno, e fazer da forma correta, em especial com documentos, para evitar uma demanda judicial necessária. Você pode até ser processado, mas se fizer o roteiro correto, vai ser a grande diferença entre uma sentença procedente. Uma indenização de R$1.000 e não de 20, 30 mil reais. A escola hoje ela tem que estar sempre antenada a esses assuntos, capacitar a sua equipe, para que esse aluno realmente não esteja só matriculado, ele esteja incluído ali na escola. A gente vive um desafio muito grande na escola, Gustavo, que grande parte do judiciário não sabe de fato o que é estar dentro de uma escola, né? E nem a relação com essas famílias. E em alguns momentos a gente recebe algumas sentenças que devem ser de reintegração imediata, e depois vai ter uma sequência para um julgamento. Como é que o gestor deve proceder dessa forma? Ele deve já buscar o embate ou ele deve tentar atender primeiro a demanda
Depois ele vai pro embate para resolver lá fora, porque como é que isso vai desdobrar? Um professor meu, um dos maiores juristas do Brasil, Fred DJ, dizia o seguinte: não judicialize não. Porque quando você vai para a justiça, quando o juiz falar, você não vai poder mais fazer acordo, não vai poder mais se acertar com outra parte. E a gente sempre pensa, você prefere ser feliz ou ter razão? Eu vejo muito gestor, eu quero ter razão. Cara, às vezes é uma mudança simples, é uma concessão mínima e você resolve aquilo ali. Mas o judiciário, como você bem trouxe, muitas vezes ele não tem um conhecimento técnico necessário. E a tal da liminar, que a gente ouve muito por aí, é quando o juiz dá uma decisão, que a escola vai ter que cumprir, até que o outro recurso não venha derrubar, aquilo que a família solicitou. E passei por um caso recente agora. A família queria que o aluno fosse requalificado, que ele saísse do primeiro para já o terceiro ano do ensino médio. As altas habilidades, que eu era um aluno superdotado. E a escola foi categórica, ela tinha uma ótima avaliação de que ele era bom só em matemática, ele só era formado por matemática. Nas outras ele era médio, baixo. E ela não aceitou O que ele fosse. reposicionamento. As famílias só juntou alguns documentos para o juiz e o juiz deu uma canetada. A gente teve que entrar com recurso. Aí o juiz não tinha visto ainda o relatório da escola, porque a justiça tem isso. Na liminar você não precisa ouvir a outra parte. Para lá na frente mostrar, olha, ele tem altas habilidades nesse ponto, mas a escola não é só isso. Então a escola também tem que estar com documentos, como eu disse, tem um bom estudo de caso. O decreto está falando muito de estudo de caso. O que essa criança precisa? Tem que fazer isso para combater lá na frente certas decisões. Mas ela teve que acatar, A gente agravou, fez o e aí agravo. o tribunal derrubou a medida liminar do juiz. São situações Isso foi assim. agora, em janeiro, agora. Esse tipo de situação, eu tive uma questão familiar parecida, que a minha sobrinha foi sugerido na escola que eu estudava que ela tivesse progressão em função do ótimo desempenho dela. Mas é uma situação complicada, dependendo da idade que a pessoa está. Porque assim, ela pode até acompanhar cognitivamente falando. Ela tem o raciocínio dela, vai acompanhar uma série superior. E o social? Mas e o emocional, o social? Porque assim, aí você sai de uma série ali, por exemplo, no caso da minha sobrinha, uma mocinha de 11 anos, para estudar já com menininhas de 13. Então assim, já tem toda uma transformação de corpo, de posicionamento, entende? Então assim, o pai também, eu acho que ele tem que pensar no todo antes de tentar tomar alguma decisão que, de alguma maneira, ele acha que foi vantajoso para o filho dele fazer esse avanço de série. Tem casos, sim, de pessoas superdotadas, de altas habilidades, mas eu já vi muitas vezes a pessoa querer economizar, né? Pagar mais 2 anos de escola para quê? E uma amiga minha que é juiz, ela fez, poxa, eu me arrependo até hoje. Eu fiz a aceleração do meu filho quando ele tinha 11 anos. Hoje ele tem 14, os colegas todos com 16, ele não sai para as festas, ele não é convidado porque há essa diferença de corpo, de mente, de tudo. De mentalidade, de tudo. Ele é até mais inteligente que eles, mas não tem amigos. Aí daqui a pouco vem um caso de violência, um caso de bullying. Sabe? Escola não é só o que você vai aprender para passar em medicina na federal, pelo Enem. Tem a questão social também, tem a questão de formar aquele cidadão e outros tantos viés, não só a nota. Ô, Gustavo, uma coisa legal que a gente vê nas suas provocações é aquela plaquinha do sim ou não. Uhum. E aí me vem sempre aquela dúvida, assim, que eu acho que assistindo, eu lembro que algumas pessoas divergiu ali entre o sim ou não. Depende. Que foi assim, estudante neurodivergente pode receber uma advertência dentro da escola? Pode ser suspenso, pode receber sim as devidas ou punições. Quando eu faço essa pergunta, eu vejo muita gente colocando não. O aluno atípico não pode sofrer nenhum tipo de medida disciplinar. E a gente tem que fazer aquela diferença, né? Eu falei aluno atípico. Eu não falei autista, nível de suporte 3, porque esse tipo de atipicidade, muitas vezes ele não sabe nem o que fez. Quem dirá o que é um papel de advertência ou o que é uma suspensão. Suspensão, estou em casa, miniférias. Mas TDAH, TOD, um cadeirante, ele vai entrar e vai cometer um ato de racismo na sua escola. Sou cadeirante, não posso. Ele está sob o regimento interno. A gente tem que parar de achar que é normal o aluno que tem TOD, que é TDAH, ser violento, morder, chutar, cuspir, enfiar lápis no olho. E aí, quando eu digo chutar, cuspir, enfiar lápis no olho, é porque já teve casos. É literal, né? É literal. É literal. A quantidade de profissionais de apoio escolar e de professores que dizem, eu não quero mais trabalhar aqui, vai embora. E ainda mete uma ação trabalhista, pedindo um acidente de trabalho, pedindo indenização.
E até isso o gestor tem que se preocupar com essa questão de proteção do trabalho, Agora com as... sem entrar em burnout, sem entrar em IR01. Estou falando aqui de agressão física. E os pais que viram, olha, eu quero que 18 pais em uma escola mandaram a mesma carta. Ou ele sai, ou a autista sai, ou a gente vai tirar. Por quê? Porque não tem que deixar, tem que conter, e se for o caso, sim, da forma correta, com o documento correto, previsto no seu regimento interno, dá advertência, dá suspensão. Se o pai começar a encrespar, começar a gritar demais com você na escola, seu regimento já tem que ter dizendo que é possível a rescisão contratual, é se Então, proteger. nós temos... histórias da gente... Como a gente vive educação, a gente tem 500 mil histórias nesse ponto. E eu vou te falar, é um desafio. A família tem 2 crianças, uma laudada e outra não. Nesse momento, a laudada agride um professor, o professor faz a contenção, só que a criança fica marcada no braço. Porque um chute de um menino de 12 anos, gente, dói. Dependendo do que for, dependendo de onde pegar, vai dar problema. E aquilo ali, a família sempre falando, a escola é ruim, a escola é isso, a escola é aquilo outro, e ataque o tempo inteiro. Até o momento que você fala assim, então, você espera finalizar o ano, você não toma nenhuma decisão de cabeça quente, finaliza o ano e fala assim, então, vamos fazer o seguinte... Vamos não renovar? Vamos não renovar? Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho o direito de renovar e eu quero. Falo, mas você fala tão mal da escola, você já falou que não queria continuar aqui, mas não interessa, se meu filho falou que quer ficar, ele vai ficar. O direito ele pode até ter, e realmente vai ter, se ele estiver adimplente, porque não renovar uma matrícula só se a pessoa não estiver Adimplente. com todas as parcelas quitadas, mas algumas vezes o gestor escolar vai ter que tomar uma decisão que é ilegal, mas que empresarialmente é correta. Porque ou ele nega aquela matrícula, ele vai perder outras 18, ou ele não vai ter mais funcionários para trabalhar. Enfrente esse processo. É melhor você ter um processo com do que perder 18 mais 3 ações trabalhistas. Então esse senso de entendimento de empresa, de lucro, mas assim, vai enfrentar esse processo resguardado. Deu quantas suspensões nesse aluno? Você tem todas as imagens desse aluno chutando, cuspindo, quebrando a sua escola toda? Quantas vezes você chamou essa família para reunião e ela não compareceu? Quantas vezes você cobrou os relatórios médicos desse aluno, que aluno desregulado, aluno violento na escola, vá por mim. 95% das vezes ele não está tendo a saúde, não toma remédio, não vai para a clínica, não vai para a consulta. A família faz a sua escola no depósito, larga esse aluno lá, que ele vai se cansar, vai chegar em casa cansado, eu, mãe, no pai, não vou ter trabalho. Tem muita família que infelizmente pensa assim. Mas se você, gestor escolar, faz esse dossiê de imagens, de documentos, de gravações de reunião com a família assumindo que não deu remédio, você vai ser processado. Não tem escola blindada. Fatalmente sua escola vai ser processada. Mas você tem isso, o juiz pode dar procedência. Pode não dar 20, 30 mil, vai dar 2. Porque ele viu que você tentou e fez tudo que estava no seu alcance. Mas em frente. É melhor do que estar passando mais um ano por esse problema. É um documento que você falou que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Porque no direito, né, dentro do contexto do direito, todo mundo é inocente, então você precisa trabalhar com a presunção da inocência. Que é aquele documento, até para quem quer tomar aquela medida mais extrema dessa transferência do estudante, que é no qual ele vai se defender, ele tem 24 horas para apresentar a defesa dele sobre o fato. Nesse contexto que a gente está falando, um documento como esse, no qual se envolve a família, ele também tem essa validade ou só funcionaria com os típicos, por exemplo? Com todo e qualquer tipo de aluno. Na verdade, é a Constituição que traz isso, de que qualquer punição administrativa, disciplinar, tem que ter um procedimento, tem que ter um processo onde isso é o contraditório. Tá? Então, o aluno deu um tapa no rosto do colega. Você tem a gravação, notifique. Por que você fez isso? Não, deu um tapa porque ele roubou o dinheiro da minha merenda. Você já descobriu outra situação na sua escola. Vá, uma violência não justificar outra, já vai investigar isso. Nós passamos por um caso. O aluno, trago isso na minha palestra, o aluno manda um áudio dizendo que ele vai matar a professora. Ponto. São 4 áudios. A escola tinha isso lá. Notificou, e o prazo de 24, 48 horas você coloca no seu regimento interno. E se foi um AIA que fez aquele áudio? Se não foi ele. Uma escola do Rio de Janeiro, eu trago esse exemplo também na palestra, um caso de racismo no Instagram. E ele queria dar suspensão, eu falei, não, tá aqui o termo de suspensão. Na hora que ele apresentou ao pai, o pai olhou assim, 24 horas para defesa, 24 segundos, toma aqui o boletim de ocorrência, o celular dele foi roubado, foi furtado na sua escola, na sexta-feira. Mas foi João tá passando ali, foi ele. Vai dar suspensão para a pessoa correta, o contraditório. Ouça sempre a outra parte. E tenha
esse procedimento interno, porque se ele for reclamar no juiz, não, cumprir tudo que era determinado. Apresentou defesa? Não apresentou? Apresentou, mas a justificativa não foi válida? De repente ele te apresenta algo que você vai, de repente, não dar suspensão ou trazer para uma advertência. Contraditório, sempre. Qualquer situação. Muito bem. Sim. É uma versão pocket que dá vontade. Quando for a Belo Horizonte, vamos fazer uma versão de 5 horas, porque Se a gente começar a falar sobre bullying, sobre violência na escola, direito Tem um disciplinar, ECA digital agora ECA entrando aí. digital. Verdade. meu amigo, Vamos nessa. Sensacional, senhoras e senhores. Chegamos ao final de mais um episódio, como disse Guilherme Goulart. Um pouco mais curto, mas suficiente para você já ter um site, buscar o Gustavo para trazer também outros esclarecimentos, porque documentação, legislação a gente não pode brincar, porque é a lei. E como disse o Dr. Gustavo, uma vez o juiz decidindo, você só acaba. Vamos ser preditivos, preventivos. Senhoras e senhores, muito obrigado. Esse é o GedoCast. Continue com a gente porque tem muito conteúdo aqui. Valeu!